tarde a todas e todos. Estamos aqui retomando o nosso seminário internacional. Vocês já sabem que eu sou Alexandro, gerente de desenvolvimento de soluções aqui do Instituto Unibanco. Para mim é um prazer receber aqui na mesa, no painel, esses nossos colegas pesquisadores, estudiosos, ativistas, militantes do direito à educação. E, sem muita demora, a gente combinou aqui que a gente vai trabalhar com um tempo de 15 minutos para a Bia, que está representando a Aninui, né? Vocês viram na chamada, a Aninui está lá ainda, mas ela teve um imprevisto, então a Bia está fazendo aqui a gentileza de substituí-la. O Ricardo também terá 15 minutos. Depois nós vamos ter a Verônica e o Daniel, com 20 minutos cada um, para falar a partir da experiência do Chile e do México. Tá certo? Então, sem mais delongas, Bia. Boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pelo convite, em nome da Aninui, uma difícil tarefa substituí-la, espero que eu dê conta aqui do recado. Então, a nossa fala aqui é compartilhar um pouquinho com vocês do trabalho que o Itaú BBA vem fazendo nesse contexto das discussões sobre o desenvolvimento do ensino médio. Nosso percurso começa aí em 2013, até antes de 2011, mas especificamente em 2013, quando a gente começa a entrar mais fortemente na parceria da discussão do PL, que estava sendo elaborado, e uma inquietação muito grande de pensar esse contexto dos desafios, esse contexto de resultados do ensino médio que trazia, então, uma necessidade da gente pensar novas soluções a serem implementadas. Então, nem vou me deter muito aqui nos números, mas a gente passava aí por um baixo índice de aprendizagem, um alto índice de reprovação e evasão, do ponto de vista de um currículo pouco atrativo, 13 disciplinas obrigatórias. Aqui um dado de uma pesquisa realizada pela Fundação Vitor Tivita, que perguntava para os jovens o que eles achavam que era mais importante eles aprenderem no ensino médio na escola, e os jovens falam matemática, língua portuguesa e inglês, né? E tem 13, né? Então, tem 10 outras disciplinas que elas estão aonde e que peso que se está dando para elas e como elas se conectam com esse mundo dos jovens, né? E também uma coisa que, para nós, é de suma importância, que é essa ausência de uma política que fale da juventude, das juventudes, como o Gabriel ontem lembrou muito bem, né? E aí aqui eu destaco essa ideia de que a gente sabe que ainda que em 3 anos, até o final do Plano Nacional de Educação, se a gente conseguir, a gente amplia as matrículas do ensino superior para 33%, 67% dos jovens não estão lá, né? Ainda nesse cenário, 7,8% é hoje o índice de matrículas do ensino técnico profissional, né? E aí, quem não está nem um nem outro, não tem mais uma política que se responsabilize por essa continuidade, aí, pensando a carreira e a vida adulta dos nossos jovens, né? E aí, então, que soluções, né? O que a gente tinha que considerar aí para pensar em soluções frente a esse contexto? A solução necessariamente teria que passar por diminuição das desigualdades educacionais, por garantir uma maior inserção social dos alunos no ensino médio, garantir o direito de escolha, e isso foi algo que a gente discutia muito, né? Que essa nova lei ela pudesse trazer um diferencial em relação à lei anterior, que a lei anterior falava pode ofertar a escolha. Essa lei ela diz é direito do estudante à escolha, né? Então, que fosse realmente um direito. E que também pudesse garantir uma expansão do ensino técnico profissional como parte dessa flexibilização curricular, dessa escolha, né, desse cardápio de escolhas que possa ser ofertado dentro da grade, não vamos a esse termo, dentro da proposta de flexibilização. E isso, necessariamente, implica pensar soluções diferenciadas, né? Então, se a gente fez muita crítica que a gente tem um modelo único, não vamos achar um outro modelo único, né? Por exemplo, um modelo em que você sai e o jovem continua podendo escolher só uma das 5 trajetórias. É praticamente um modelo único. Isso a gente tem aqui polemizado e vamos falar um pouco sobre isso. Mas também diferenciadas do ponto de vista desse Brasil, que é enorme e que vai desenvolver diferentes soluções que mais se adequem aos seus desafios e às suas necessidades, né? Também pensar que, como toda novidade, como
toda a inovação ela passa por um período de transição, quer dizer, a gente tem que testar essas soluções, a gente tem que ver aquelas que que geram melhores resultados, né? E como que a gente vai compor isso na perspectiva de um conjunto de modelos possíveis para o nosso ensino médio, né? E nesse processo a gente lidar com isso que a gente vai ter a todo momento esse desafio de alguns ganhos vão implicar algumas perdas e aonde a gente se permite perder para futuramente poder ganhar algo melhor, né? E nesse contexto aí que a gente se envolve e vai buscar a solução e tal, a gente também falou, bom, temos que nos comprometer em conhecer quem já passou por esse desafio de querer mudar a sua perspectiva, mudar o seu modelo, que fizeram. E a gente está aqui fazendo, estou trazendo para vocês dados que são super novos, porque é uma pesquisa que está em andamento, junto com um instituto que fica na Argentina, que chama CIPEC. A gente está fazendo uma pesquisa de olhar para os países que fizeram uma mudança no modelo curricular e, nessa mudança, consideraram a flexibilização e, dentro da flexibilização, deram uma ênfase para o ensino técnico profissional, né? A gente selecionou uma série de países e está fazendo um funilzinho a partir disso para poder ir aprofundando e conhecendo como é que esses países tornaram isso viável no processo de implementação e os resultados que isso tem trazido. Trago aqui alguns desses países, somente 4, mais para ilustrar o ensaio que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Então, a gente tem a Austrália, a Finlândia, vou falar de Ontário, e da Suíça, países que acabaram, dentro da ideia de flexibilização, trabalhando ou por crédito ou por flexibilização, considerando diversidade de tipos de escolas, né? Então, a gente tem a Austrália, que escolhe alguns componentes curriculares, vamos dizer assim, obrigatórios a todos, e o restante, os estados, as províncias, flexibilizam na oferta. A Finlândia, que cria uma estrutura flexibilizada dentro da escola secundária deles, no qual eles montam um currículo formado por cursos obrigatórios a todos os alunos e cursos eletivos e cursos aplicados e cursos eletivos aplicados ou de especialização pelos quais os alunos fazem escolhas. Ontário, que tem uma trajetória com uma alta flexibilização, então eles trabalham com uma perspectiva de 18 créditos obrigatórios, mais 12 créditos eletivos, e, além disso, eles trabalham com uma proposta de 40 horas obrigatórias a todos os alunos de serviço comunitário e uma avaliação no final do ensino médio, no final não, desde o começo do ensino médio, de comprovação de conhecimento de leitura e escrita. E, por fim, a Suíça, que é um caso um pouco mais conhecido, porque é parecido com o alemão também, né, que trabalha com as escolas secundárias acadêmicas e 2 tipos de escolas secundárias de perfil mais profissional, que são as profissionais especializadas e as instâncias de formação técnico-vocacional, que é a parceria da formação no ambiente de trabalho. Com todas essas pesquisas e conversas que a gente vem fazendo aí e acompanhando a discussão do PL e agora da nova legislação, a gente vem fazendo um ensaio, tentando concretizar o que seria, então, um modelo curricular flexível para o ensino médio. E aqui o que eu vou trazer para vocês é um ensaio mesmo, que está no seu início, que já contou com muita contribuição dos estados, porque a gente tem conversado muito sobre isso com o Conced, com as visitas que a gente faz, com as assessorias técnicas e também com todos os parceiros, né? Já conversamos com o MEC, o Unibanco é um grande parceiro aqui nessa reflexão também. O que a gente está, então, considerando, né? Se a gente tiver uma base que tem o princípio de garantir equidade, se a gente tem essa base de 1.800 horas, entendendo que ela vai trazer quais são as aprendizagens obrigatórias de serem garantidas a todos os alunos, um direito deles, né? A gente tem os itinerários formativos que ocupariam, numa perspectiva de um currículo de 3.000 horas, 1.200 horas. E aí a gente vai nessa linha de propor que, para pensar as 1.200 horas,
que caracterizam uma parte do currículo que é flexível, a gente poderia ter um conjunto de aprendizagens obrigatórias, no sentido de serem para todos os alunos igualmente, né? Mais aprendizagens vinculadas às diferentes opções de cursos que os alunos poderiam fazer. E a gente entende que a gente tem uma oportunidade muito positiva nesse momento em que retoma-se a discussão sobre a base nacional, de que a gente possa fazer essa discussão conjuntamente, pensar a arquitetura curricular, considerando o desenho da base mais o desenho da flexibilização curricular. Como seria isso, né? Então, a gente teria aqui, no número 1, os cursos comuns obrigatórios a todos os estudantes, né? Ele seria organizado por competências, na mesma linha do que a base para a educação infantil e o fundamental já propõem. E a gente pensa que, bom, a ideia é essa, esse currículo, essa nova base do ensino médio é definida pelo MEC, né? Validada pelo CNE e conta com a contribuição através de todo o debate público que pretende ser feito aí, né? A segunda parte, que aí já é uma transição da base nacional para a parte da flexibilização, a gente está chamando aqui dos cursos básicos de itinerários obrigatórios. E aqui tem uma coisa importante. É obrigatório porque todos os alunos vão fazer, mas é obrigatório também porque são conhecimentos importantes para ajudar os alunos nas suas escolhas, tá? E aí a gente está chamando esses 3 grandes cursos, que seria Projeto de Vida, Mundo do Trabalho e Mentoria. A ideia aqui é que eles possam ser definidos num documento de base nacional que também seja elaborado e liderado pelo Ministério da Educação, mas com o apoio do CNE, do CONSED, que representa as secretarias estaduais, então, com a participação das secretarias estaduais e contribuição pública também. A terceira oferta aí dentro seria, então, os cursos eletivos de aprofundamento. Esses cursos eletivos estariam pautados nas 5 ênfases, né, das 4 áreas de conhecimento, mais ensino técnico profissional. Eles não ocupam todo o itinerário do aluno, eles ocupam uma parte do itinerário do aluno, que dá uma marca suficiente que este itinerário tem um peso nesta área escolhida, mas essa área não preenche todo o tempo do aluno na escolha da sua flexibilização. E ele também seria proposto dentro desse documento de base nacional. E, por fim, o que a gente está chamando de cursos eletivos complementares, que seriam propostos, num primeiro momento, dentro de um documento de base nacional, só que, dessa vez, num trabalho colaborativo entre MEC, CNE e CONSED. Como ficaria, então, isso, né? Os cursos comuns obrigatórios definidos na base, ocupando 1.800 horas. Os cursos básicos de itinerário seriam, então, Projeto de Vida, Mundo do Trabalho e Mentoria. No conjunto deles, das 1.200 horas, eles ocupam 240 horas no total. O terceiro seriam cursos eletivos de aprofundamento. E, dentro disso, o aluno consegue escolher entre 1 a 2 cursos. Então, ele não precisa escolher, ele não precisa ficar, por exemplo, só na matemática. Ele pode querer matemática e conseguir fazer linguagens também como parte do seu itinerário. E, então, esse inclui, seriam 360 horas em cada uma dessas áreas, com a exceção do ETP, que, se ele é de 800 horas, ele consegue vincular, né, com o curso básico itinerário obrigatório, e, se ele escolhe um curso de ETP de 1.000 ou 1.200 horas, o estudante tem que estar disposto a se dedicar mais horas no tempo de formação dele do ensino médio. E o quarto ponto, que são os cursos eletivos complementares, que seriam propostas de oficinas mais modulares, com tempo menor, né, mas que a outra quantidade de hora que sobra, ele vai compondo com diferentes eletivas que, no conjunto, formam o seu itinerário no ensino médio. Ai, tem que correr muito. Bom, como ficaria aqui um quadrão para ajudar a visualizar?
né? A gente teria aqui a base, não precisa necessariamente ser essa divisão de horas, mas aqui é só para a gente fazer um exercício, né? Se a base fosse dividida igualmente em 3 anos, o que a gente poderia considerar? Ao longo dos 3 anos, eu também tenho dividido igualmente os cursos básicos de itinerário obrigatório. Depois, eu teria a possibilidade de escolha entre os cursos eletivos de aprofundamento. Então, eu consigo ou um curso de uma área de conhecimento, ou até 2 cursos de área de conhecimento, ou, se eu fizer ETP, aí eu começo a ter a restrição pela carga horária do ensino técnico profissional. Mas eu sempre estou compondo. Então, eu posso ter um ETP de 800 horas e, por exemplo, uma série de eletivas que eu vou poder escolher ao longo dos 3 anos, que vão ter de 40, 80 ou 120 horas de duração. Quais são as premissas que tem que estar... Essa é a última tela, tá? Quais são as premissas que precisam ser consideradas, entre várias? Trouxe aqui algumas para que esse modelo, essa proposta, ela possa dar certo. Então, primeiro, a ideia de que a gente possa fazer isso de forma conjunta, porque muito do que está aqui exige um trabalho altamente em parceria com a construção da Base Nacional de Educação. Depois, em segundo lugar, a gente traz a ideia da política de fomento que apoiem a formação dos professores, para que eles possam obter uma certificação para atuar nos cursos que a gente está chamando dos cursos eletivos, seja os eletivos obrigatórios, né, de itinerário, seja os eletivos que os alunos escolhem. Quer dizer, se a gente consegue garantir que o grupo de professores, por exemplo, de uma escola, se eu tenho 12 professores numa escola, cada professor se certifique na proposta de um curso, eu consigo ir garantindo, a cada ano, naquela escola, um cardápio de opções para os alunos escolherem. E aí essa opção vai ter que ter toda uma regulação ali em parceria da escola com os alunos para, a cada ano, essa oferta é feita, os cursos são escolhidos pelas maiores demandas que os alunos trazem. Um terceiro ponto, uma política que favoreça a formação de diretores e coordenadores escolares, né, no fortalecimento dessa gestão, porque a flexibilização traz uma inovação do ponto de vista da gestão, né? Um quarto ponto, que é poder pensar a produção de material didático para a flexibilização, para que os professores possam utilizar como referência, principalmente num período de transição, né, em relação ao que está sendo proposto nessa base, uma proposta, o quinto ponto, de revisão dos planos de carreira docente, como uma forma também de incentivo nesse processo que todos nós teríamos que passar, que é a busca de certificação para poder garantir a oferta da flexibilização. E um último ponto, que é a revisão da proposta de avaliação do ensino médio, que precisa garantir que caiba a flexibilização. Desculpa a correria. Obrigado, Bia, pelo rigor no tempo. Eu cometi uma gafe enorme aqui. Como eu conheço a Beatriz Ferraz há muito tempo, eu disse Bia como se todos vocês tivessem o prazer de conhecer a Beatriz Ferraz há muito tempo. Beatriz Ferraz, que trabalha lá com a Aninui no Itaú BBA, é o nome dela. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a iniciativa do Instituto Unibanco, cumprimentando na pessoa do Ricardo Henriques, por esse seminário internacional muito oportuno, né, para se discutir a questão curricular no bojo dessa reforma do ensino médio que estamos enfrentando, que vamos passar, né, a trabalhar daqui para frente. Já estamos trabalhando, como bem mostrou o Haroldo hoje de manhã, ele bem falou, né, quer dizer, a reforma está em curso, né? O que a legislação fez foi um grande passo para levá-la adiante. Em segundo lugar, eu gostaria assim como a Bia está aqui representando a Aninoi, estou eu representando a secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães de Castro, que queria muito estar aqui, pretendia
até o início dessa semana, estar aqui, mas por questão de ela teve um acidente, quebrou um braço, e tem que ficar paralisada por mais 2 semanas. Né? Então, coube a mim, eu que sou o diretor dela, que trabalha na questão, acompanho de perto a questão da Base Nacional Curricular e também da reforma do ensino médio, fazer a apresentação por ela. Eu vou apresentar inicialmente alguns dados, né, sem querer repetir o que já foi mostrado aqui ontem e tal, né, com duplo objetivo. Né? Primeiro, justificar o que já é sabido, né, mas demonstrar, mais uma vez, a necessidade da reforma do ensino médio, né, que nós estamos... é um ensino médio problemático já há alguns anos e que requer reforma, e também mostrar que, nessas 3 décadas de democracia no Brasil, de regime democrático, durante as quais governos diferentes se sucederam nos estados e nos municípios, se desenvolveu um conjunto de experiências em políticas educacionais muito variadas e muito ricas, né? De tal forma que, ao olharmos o quadro educacional brasileiro hoje, a gente não pode mais fazer aquela divisão simplista que se fazia anos atrás, até não muito tempo, entre situação de estados ricos e situação de estados pobres. Hoje, a realidade educacional ela é muito mais complexa e muito mais rica para nós refletirmos e aprendermos com as experiências, com a riqueza de experiências que o Brasil, nas suas diferentes esferas de governo, nos brindou. Tá? Bom, aqui estão os dados iniciais, o número de escolas de ensino médio, né? O número grande de matrículas, apesar do número grande de nem, ou seja, jovens que não estão nem trabalhando, nem estão na escola. Né? E um ponto que requer também muita atenção na hora de implementação da reforma do ensino médio, que é a diversidade das escolas, né? E temos a diversidade territorial, né? Que o Ricardo Henriques destacou com muita propriedade, né? Que nós só temos menos da metade de escolas de grande tamanho, com mais de 500 alunos. Né? E que isso representa um desafio bastante importante na hora de implementar um currículo flexível. Né? Aqui temos aí a evolução das taxas de aprovação, que, desde há cerca de uma década, né, vem gradualmente subindo, né, mas com taxas de não aprovação, que significa reprovação mais abandono, né, que tem um perfil muito preocupante. Né? Aqui eu vou mostrar algumas coisas. Né? O primeiro, tem que levantar, nós temos 3 pontos, né, 3 picos de reprovação, de não aprovação no Brasil. Né? O 3º ano do ensino fundamental, nas redes públicas, né, que coincide com o final do ciclo de alfabetização, né, e que não acontece na rede privada. Né? O 2º pico, né, de não aprovação, que é a transição do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, né, ou seja, quando muda todo o sistema escolar, 40 e poucos anos atrás, quando se fez a reforma que criou o ensino, o 1º grau e o 2º grau, queria-se resolver o problema da transição, né? Só que não se resolveu. Ela se manteve, só se manteve o mesmo nome, ensino fundamental. Mas, quando se fala em ensino fundamental 1 e 2, a gente está falando do primário e do ginásio, mais ou menos, como acontecia naquele momento. E o 2º, né, e o 3º momento, que é o mais grave de todos, né, é a transição do ensino fundamental para o ensino médio, né, onde a taxa de não aprovação pula para mais de um quarto, né, e depois vai caindo, mas
ainda mantendo um perfil dramático. Tá? Esse quadro, esse mapa, né, é muito interessante para mostrar que como a não aprovação e, sobretudo, a distorção idade série no Brasil obedecem hoje aquilo que eu chamei a atenção no início, não é mais uma distinção entre pobres e ricos, ou seja, não existe mais uma distinção entre sul e norte, né? Ou seja, você vê estados, né? No Nordeste, vejamos ali Pernambuco em destaque, São Paulo em destaque, Ceará em destaque, né? E no Sul, coisas muito negativas, como o Rio Grande do Sul, né? Ou seja, quer dizer, toda essa ideia de ricos e pobres é uma ideia que vai por água abaixo, e isso aqui põe em relevo o quê? A importância das políticas públicas, tá? Da adequação das políticas públicas. Tá? O mapa ao lado mostra outra coisa, que daí já não são mais regiões. É um único estado que se destaca dos demais, tá? Em termos de baixa distorção idade série. Né? E que isso também é resultante de política, que é o único estado da federação que manteve, há mais de 20 anos, uma política de progressão continuada no ensino fundamental ao longo do tempo. Né? Isso é demonstração do quê? Não é renda per capita, né? Não é nenhuma outra coisa, são determinadas políticas que geram efeito. Né? Esse outro quadro aqui diz respeito à formação do professor de ensino médio, e que é um desafio muito grande também para a implementação da flexibilização. Tá? Nós temos, com formação adequada, que é o verde, um número pequeno, muito pequeno em sociologia, que vai crescendo até biologia, tá? E um grande número de professores que têm formação superior, mas não adequada à área. Tá? A área a disciplina que eles... Disciplina, desculpem a palavra, mas ainda é disciplina que se ministra hoje, né? Mas não com a formação adequada. Né? O que o MEC está pensando hoje em fazer é utilizar a Universidade Aberta do Brasil, já que a maior parte desses professores são formados, mais de 60% deles são formados em pedagogia, em promover uma complementação pedagógica para a formação específica de área. Né? Aqui, esse outro quadro, né, mostra o percentual de disciplinas, né, que são ministradas por professor com formação adequada, e aí, então, novamente, né, a dicotomia norte-sul ela se perde, ela não tem nada a ver. Você tem um norte e um norte com uma situação semelhante à do sul e um centro com uma outra situação. Vejam aqui, especificamente, mesmo no norte, uma situação no Amapá completamente oposta à de Roraima, da mesma forma a do Acre e a de Rondônia. Né? Enfim, né? Essas são questões que vale a pena pensar da importância das políticas. Vou avançar um pouco, senão não vou chegar na questão fundamental, já que o tempo corre muito rápido. Né? A base do ensino médio, né, que está em elaboração pelo MEC nesse momento, ela está trabalhando exclusivamente, como não poderia deixar de ser, em cima do que estabelece a lei. Né? Então, de acordo com o que a lei permite e do que a lei obriga, estamos pensando, né, em incluir obrigatoriamente na base aquilo que está previsto na lei, o ensino de língua portuguesa e o ensino de matemática em todos os anos, e também o ensino de língua inglesa, que embora não seja obrigatório, né, é fundamental para todos os jovens no mundo contemporâneo. Tá? Também nessa base, que é de até 1.800 horas, a lei é muito clara, ela não é de 1.800 horas, mas de até 1.800 horas, tá?
vai cobrir tanto essas áreas que eu destaquei, como todas as demais áreas, né, de ciências da natureza, ciências, linguagens, ou em que se encontram educação física, arte, ciências humanas, história, geografia, sociologia. Tá? É esse o que se está trabalhando. Bom, os itinerários formativos, vou voltar aqui um pouquinho, né? Eles são variados. O quadro que o Fred mostrou das possibilidades de combinação, eles são diversas. Né? Então, respondendo, inclusive, até a pergunta do primeiro estudante da gravação de hoje. Eu, por exemplo, que gosto de arte, eu vou ter que sair da escola, não vou encontrar? Pode sim. Né? Ou seja, a arte está incluída entre as áreas de linguagem. Nada impede que, dependendo da escola, dos recursos que a escola disponha, ela crie um itinerário formativo na área de linguagens, privilegiando o ensino de artes, né, e o associando ao ensino de língua portuguesa, ou privilegiando o desenvolvimento de educação física. Ou seja, existe uma infinidade de possibilidades de combinação, e é isso que implica a flexibilidade que a lei traz. Né? Essa lei ela teve a vantagem, né, de trazer de volta a discussão do ensino médio, né? Ou seja, hoje esse é um debate público, né? E essa discussão está em andamento no MEC, na sociedade, e o MEC está dialogando com todos os parceiros, uma infinidade de parceiros envolvidos. No dia 30 de maio, nós fizemos, lá em Brasília, um primeiro workshop sobre modelos flexíveis, em que a Anne Noy foi apresentou um trabalho semelhante ao que a Bia apresentou aqui hoje. O Ricardo Henriques também, né? Teve o conselheiro Chico Soares, que apresentou uma proposta, né? O conselheiro Rafael Lucchesi apresentou a experiência do Senai. Enfim, nós estamos num caminho de discussão, né? Olhando as experiências que existem no Brasil, né? Para estruturarmos uma proposta, né? De base para o ensino médio. Agora, a base para o ensino médio não é todo o ensino médio, é apenas uma parte dele, aquilo que é básico, né? E nisso nós estamos discutindo, como o Eduardo Deschamps falou hoje de manhã, montando um grupo, ele falou um grupo gestor, mas é um grupo de organização da discussão para a formação de uma agenda coletiva. Por quê? Porque o MEC não tem rede escolar, não tem rede de educação básica. Quem tem a rede de educação básica e que tem a rede de educação de ensino médio são os estados. E nós não faremos nada se não for em parceria de comum acordo com o Conselho Nacional, com o CONSED, com as universidades, a quem cabe a formação dos professores, e com as organizações do terceiro setor. Né? Então, para isso, a nossa grande questão é fortalecer o pacto federativo. Né? O que a base vai fazer, e eu estou terminando aqui, dentro dos meus 15 minutos, né? É estabelecer aquilo que é o necessário e comum a todos para garantir a igualdade nesse país. Agora, quem vai fazer com que essa base igual considere as especificidades regionais e locais serão, em primeiro lugar, os estados e os conselhos estaduais, que têm uma capacidade normativa, né, importante na implementação dessa flexibilização, né, e também as escolas, através dos seus projetos pedagógicos. Né.
O MEC está apoiando o Conselho, nós estamos trabalhando em estreita ligação com o Conselho Nacional de Educação, né, que deve, até o final desse ano, aprovar a Base Nacional para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. E, nesse segundo semestre, nós também encaminharemos ao Conselho a proposta de base para o ensino médio. Tá? Enfim, essas são as linhas gerais, né, do que nós estamos fazendo. Essa é uma questão importante para o Brasil, né, que o Ministério da Educação não vai deixar de orientar, né, de traçar as linhas gerais que são importantes para o conjunto do Brasil, mas a implementação e a execução disso depende fundamentalmente dos estados e dos municípios, dos estados do ensino fundamental dos municípios, né, dos estados, né, e examinando as experiências bem-sucedidas que temos em Pernambuco, que temos experiências inovadoras no Distrito Federal, na Paraíba, em Santa Catarina, enfim. É por esse caminho que a gente está trilhando e vamos continuar trilhando num processo que apenas começa, né, está começando, que é o da reforma e da sua implementação. Obrigado. Daniel, por favor. Muchas gracias. Voy a hablar en español, discúlpenme. Saludos de México, gracias al Instituto Unibanco por la invitación y espero poder abordar algunos temas que a lo largo de los últimos 2 días he podido percibir en este muy importante seminario al cual agradezco la invitación. Primero, debo decir que México está en el 4º año de una enorme reforma educativa que inició con el presidente Peña Nieto. Empezó con procesos de contratación y evaluación de maestros, de profesores, y ahora estamos en la etapa de la implementación de lo que es el modelo educativo. Voy a hablar muy rápido de lo que es el encino medio en México. El encino medio en México abarca del año 10 al año 12 de educación, un poco más tarde que en Brasil. La reforma mexicana es una reforma que abarca toda la educación obligatoria, que corre desde preescolar hasta educación encino medio. Voy a decir una cosa sobre flexibilización. Un tema de flexibilización que no he escuchado hoy y ayer tampoco es flexibilizar servicios. Ustedes están preocupados por servicios escolarizados. Tenemos que pensar en servicios no escolarizados, servicios que aprovechen las tecnologías de la comunicación con modelos pedagógicos distintos que son especialmente atractivos para los jóvenes en todo el mundo. Segundo, México tiene desde hace 40 años un modelo donde se combinan en algunas escuelas la educación tecnológica con la educación general. Eso abarca aproximadamente 1 de cada 3 alumnos en México. Como traté de mostrar en esta retícula, lo que empiezan los jóvenes a hacer desde el segundo semestre de educación, estos son semestres, son 3 años de estudios, es empezar a correr una carrera profesional como tal. Existen más de 100 carreras profesionales en aproximadamente 1,000 planteles, 1,200 planteles. Cada plantel tiene en promedio 8 carreras profesionales que ofrecen a los jóvenes. Hay planteles que ofrecen 4 y otros que ofrecen 20, dependiendo del tamaño del plantel. El tercer punto que quiero tratar es que México, al igual que Brasil, tiene una gran diversidad de prestadores de servicios. Tenemos encino medio federal, encino medio estatal, de cofinanciamiento federal estatal,
ensino medio de universidades autónomas y ensino medio particular, y aquí están los porcentajes de la matrícula. Hace 9 años, en 2008, decidimos que había demasiada heterogeneidad, diferenciación en los servicios, y buscamos una alternativa que diera orden y ruta común a todo esto. Y eso fue lo que se llamó el marco curricular común, un marco en que todos acordamos un conjunto de competencias que todos los servicios íbamos a alcanzar. Ese marco curricular común, como ustedes han platicado y están desarrollando aquí en Brasil, tiene competencias genéricas, competencias disciplinares de las 5 áreas de conocimiento. Después, dependiendo del área de especialización que quieran los jóvenes, hay competencias específicas, 54 en las 5 áreas. Uno puede ir a sociales y tendrá que desarrollar competencias más profundas. Y tenemos competencias profesionales, que son muchísimas. Tenemos 100 y tantas carreras, hay muchas competencias disciplinares. Esto existe desde el año 2007 en todos los servicios de ensino medio en México. Quiero mostrarles que la buena noticia es que se pueden alcanzar logros importantes muy rápidamente. En México, en los últimos 4 años, la entrada de jóvenes al grado 10, 11 y 12 es equivalente al de los 10 años previos. O sea, está creciendo a 2.2 veces la velocidad previa. Segundo, los jóvenes de los deciles de ingreso más bajo han estado entrando más al ensino medio. Y aquí quiero llamar también una llamada de alerta que he escuchado mucho hoy en la mañana y ayer. Cualquier esfuerzo de equidad e inclusión no solo va a implicar que abran los espacios, sino que tengan un programa de mentorías para que los jóvenes que traen bajos aprendizajes puedan alcanzar a los jóvenes que no traen bajos aprendizajes. Y la verdad es que sabemos muy poco en el mundo sobre cómo hacer buenas mentorías. Gastamos muchos recursos todos en mentorías y no hacemos buenas mentorías. Yo los invito a que toda América Latina trabajemos sobre cómo hacer buenas mentorías a los jóvenes. Tercero, tenemos en México un sistema que se llama el sistema de calidad, que vigila en cada plantel procesos e insumos. ¿Quién lo vigila? Es un organismo técnico del tercer sector, sociedad civil, que vigila autónomamente que tengamos los insumos y los procesos que vayan hacia la calidad. Y hoy en día casi 1 de cada 2 planteles está en ese sistema. Ustedes están enfocados al currículo. Hoy en día algunas de las personas de los ministerios enfatizaron una cosa que creo que es muy importante. El currículo es necesario, pero no es suficiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí para México hemos puesto énfasis en otras 4 áreas para mejorar la calidad de la educación de los jóvenes. Voy a hablar del currículo, pero quiero llamar la atención que no va a ser suficiente un cambio curricular por sí solo. Ahora, ¿por qué estamos hoy en día en una segunda etapa de la reforma que empezó hace 9 años para el ensino medio en México? Voy a mostrarles dos datos. El primero, este es un Stallings, una observación Stallings. Algunos de ustedes sabrán qué es Stallings. Es una foto que se toma en las aulas para saber cómo se usa el tiempo. La buena noticia en México es que 7 de cada 10 minutos está el maestro enseñando. Solamente
2 minutos está haciendo gestión escolar. Pero los jóvenes están aprendiendo solamente 53% del tiempo. Hay un gap, una brecha entre el trabajo del maestro y el aprendizaje de los jóvenes. Esto se debe a que el currículo no era muy práctico, era muy teórico. El currículo tenía muchos contenidos y el currículo no atacaba habilidades socioemocionales de los jóvenes. Eso fue lo que nos llevó a cambiar ahora el currículo que empezará a funcionar a partir del mes de agosto. Además, hicimos estudios de observación de aula utilizando la metodología CLASS. Y lo que encontramos es que la parte que tiene que ver con el apoyo pedagógico, que es esta, estaba muy poco desarrollada. ¿Por qué? Porque los maestros tenían que cubrir un muy grande currículo y no tenían tiempo para profundizar en los aprendizajes de los estudiantes, hacer retroalimentación, preguntar adecuadamente. No tenían tiempo para hacerlo. Siguiente mensaje para todos ustedes. Cuando estemos discutiendo qué queremos de currículo, la pregunta clave desde el punto de vista de lo que estamos haciendo en México es cómo queremos que se vea el aula. Eso lo escuché también esta mañana. Lo que nos preocupa no es el documento curricular. Lo que nos preocupa es cómo quiero yo ver las aulas de ensino medio en Brasil. Esa es la pregunta importante. Y creo que esa pregunta requiere respuestas más allá del propio currículo. Una cosa que para México ha sido también clave es definir el perfil del estudiante que queremos tener, porque solamente si lo definimos podremos tener clara las competencias que queremos obtener. México ha optado, y no es ninguna regla, por 11 rasgos, y 11 rasgos que cada uno de ellos tiene las competencias asociadas a esos rasgos. Por ejemplo, cuando hablo de habilidades digitales, una competencia asociada a las habilidades digitales es saber discernir entre la información que conviene analizar y la información que no conviene analizar. Pero también la competencia de evitar el abuso para uno y el abuso de uno para otro en las redes sociales, por ejemplo. Esas son las competencias que están en este rubro de habilidades digitales. Hemos hablado mucho de habilidades socioemocionales. Este es un tema hot en el mundo, es el tema más hot en el mundo, básicamente. Y la primera cuestión que tuvimos que hacer nosotros fue definir claramente cuáles son las habilidades socioemocionales que queremos desarrollar en los jóvenes. Déjenme mostrarles esta gráfica. Yo tengo como 35 años dedicado a la investigación y a veces uno se atraviesa con una gráfica como esta. Aquí ustedes ven el nivel de aprendizaje de matemáticas, el porcentaje de jóvenes que tienen los más altos niveles de matemáticas. Las curvas son curvas de nivel socioeconómico. Evidentemente, la curva más alta es el nivel socioeconómico más alto, el nivel socioeconómico más bajo es la curva más baja. Y lo que tengo en los puntos son las habilidades socioemocional que se llama perseverancia. Lo que demuestra esto es que la habilidad socioemocional no solo tiene efectos sobre el desarrollo de la persona, no solamente tiene efectos para atraer al mercado, tiene efectos sobre el desarrollo de las competencias cognitivas de los jóvenes. Porque ustedes ven la forma de la curva. Conforme avanza la habilidad socioemocional de determinación, avanza el aprendizaje de los jóvenes en cualquier nivel socioeconómico. El multiplicador es 3. Y es 3 constante, es decir, cada año me sale 3 en el multiplicador.
He oído, vamos a desarrollar habilidades socioemocionales. México tiene quizá el programa más grande del mundo de habilidades socioemocionales. Se llama Constrúyete. Tiene 2,5 millones de jóvenes. Hay una página con materiales que ustedes pueden ver. Pero lo que hemos aprendido es que como los maestros no tienen entrenamiento en habilidades socioemocionales, ni van a desarrollar fácilmente las habilidades socioemocionales, porque nosotros como jóvenes, en los jóvenes las podemos desarrollar porque el cerebro está entrando en un proceso de maduración de las áreas que controlan riesgo, además de que están en transformaciones los cerebros por la evolución sexual de las personas, y tercero, porque es la primera vez que los jóvenes toman decisiones por sí solos en su vida. Esas 3 transiciones son favorables al desarrollo de la habilidad socioemocional. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de agosto es ofrecer un mapa de desarrollo para los docentes. Nosotros cometimos, no sé si el error, pero hicimos que los docentes tomaran mucha libertad en ver qué habilidad socioemocional querían desarrollar con actividades de 10 minutos cada clase. Son 10 minutos de clase una vez a la semana para matemáticas, para física, para química. Lo que vamos a hacer ahora es ser un poco más prescriptivos, porque si no lo somos, no estamos teniendo el impacto que queremos. Eso se los comento por si quieren ser un poco más, ir con más calma acerca de cómo desarrollar las habilidades socioemocionales. ¿Cómo hemos avanzado en la flexibilización del currículo en México? Lo primero que hicimos fue quitar contenidos. Al quitar contenidos, estamos liberando aproximadamente 30% del tiempo de trabajo en cada hora de clase. Eso lo que le da es flexibilidad al maestro, y esa es la flexibilidad más importante. Un currículum más corto que permita que los maestros hagan más trabajo de desarrollo educativo. Segundo, cualquier modelo por competencias, y esta es una cosa que se ve en el mundo una y otra vez, es muy difícil de evaluar, porque la competencia es un sí-no. Tengo la competencia, puedo desarrollar la competencia, puedo llevar a cabo la acción o no. Y los maestros tienen que ir evaluando al mes, a los 6 meses, al año y medio, a los 2 años, el desempeño de sus alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Eso, con un modelo de competencias que no ayude al docente, al maestro, complica mucho el trabajo del maestro. Lo que hicimos ahora en este ajuste al currículo en México fue introducir una serie de aprendizajes esperados que están ligados a la competencia que se espera que desarrollen los alumnos a lo largo de su trayecto educativo. Esta es una parte que les subrayo muy importante, porque si no, los maestros van a estar un poco desconcertados sobre cómo evaluar las competencias de los alumnos a lo largo del currículo. Otro tema muy importante en el desarrollo de competencias es que también apoyemos a los docentes a establecer las posibilidades de vinculación transversal de los conocimientos. Uno puede flexibilizar haciendo muchos trayectos. Otro puede flexibilizar estableciendo puentes entre asignaturas. Si ayudamos a los maestros a que vean cómo se pueden conectar las matemáticas con la biología o la física, eso ayuda a que el maestro tenga más herramientas para flexibilizar. Ya voy acabando. Reitero, el currículo es solo una de las partes que mejora los aprendizajes. El currículo tiene que moverse. Quien lo mueve son los maestros y los estudiantes, y eso requiere una gran formación docente. Ustedes tienen que tener un plan de implementación de la formación continua docente hoy.
En México cometimos el error de tardar 8 años en la reforma del 2007. Tardar 8 años en una reforma, mejor no hagan reforma. Hoy en día vamos a hacer una reforma en 2 años. ¿Qué hemos aprendido? En formación continua docente, donde en el mundo se gastan entre 8 y 10% del presupuesto educativo de cada país, sabemos muy poco de qué es bueno y qué es malo. Reglas que ya sabemos. 1, 100 horas son mejores que 200 horas. 60 horas son mejores que 100 horas. Busquen cursos de 60, 40 horas secuenciados. 2, así como dije al principio que aprovechemos las tecnologías de la comunicación para formación de jóvenes, aprovechemos tecnologías de la información para la formación continua de los docentes. Solo una regla, no es autoenseñanza, es usar la tecnología de la información con maestros detrás de la computadora que apoyen a los docentes. Si no, las tasas de abandono van a ser como las del Encino Medio. Termino nada más señalando que cualquier esfuerzo que hagan de educación técnica tiene que estar acompañado también de un plan de revisión de carreras. En México revisamos cada uno de los trayectos profesionales aproximadamente cada 4 años. Segundo, mi colega habló del modelo suizo y ustedes van a querer muy pronto tener el modelo dual, alemán o suizo, o austriaco, hay 3, modelo austriaco, suizo y alemán. Eso va a implicar un nuevo reto también para ustedes, porque esta parte del currículo va a desaparecer en términos de clases, porque los jóvenes van a estar haciendo un aprendizaje, un apprenticeship. Y eso lo que va a implicar es que van a tener que desarrollar modelos modulares que compacten los aprendizajes de los jóvenes en periodos mucho más cortos, con mucho aprendizaje invertido, para que puedan ustedes ofrecerle a los jóvenes, sin que pierdan la oportunidad de un modelo dual, la oportunidad de si deciden seguir adelante en el modelo educativo. Solo quiero terminar con una cosa que se me quedó ayer en la cabeza. El modelo por competencias tiene muchas tentaciones y una es la enseñanza por proyectos, la enseñanza por aula invertida. Les pido solamente que recuerden que la pedagogía tiene sus tiempos. No podemos correr con educación por proyectos para todos en el primer semestre de Encino Medio. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen fluidez de conocimientos y de habilidades. Los procesos para tener aprendizajes profundos dependen obviamente de los alumnos, pero los docentes tienen que saber regular esas prácticas más complejas de aprendizaje. Y en el modelo por competencia siempre escuchamos que hay que desarrollar aprendizajes por proyectos, aprendizajes por, ¿cómo se llama? Por aula invertida. Cuidado, hay que hacerlo, pero esperen el tiempo necesario una vez que los jóvenes han tenido trabajo colaborativo, trabajo de investigación. Espero haber ayudado un poco al magnífico trabajo que están haciendo. Realmente es muy impresionante lo que están haciendo y he aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Obrigado, Daniel. O Daniel nos brindou aqui com o espanhol. Eu pedi a gentileza da Verônica falar em português, para a gente poder garantir um pouco mais de escuta. Daniel, eu não sabia que eles não estavam com fone. Me desculpe, tá bom? Mas eu acho que todo mundo entendeu. Você foi extremamente didático. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Eu vou tentar falar português. Eu acho que eu vou falar um perfeito portunhol, mas vamos lá. Bom, primeiro que tudo, em nome do Ministério da Educação do Chile, agradecer o convite do Instituto Unibanco. E, bom, minha fala vai se organizar
acho que 3 momentos. O primeiro, um contexto geral para você poder entender melhor o que é a proposta do currículo chileno, e depois eu vou apresentar a proposta curricular dos últimos anos do ensino médio, para fechar com algumas ideias gerais. Então, acho que vou... Bom, Chile é um estado unitário, então tem muitas políticas públicas que elas são centralizadas, e o currículo é uma delas. Então, o currículo é feito desde o governo central, porque não tem outro governo, na verdade, né? Então, no Ministério da Educação, temos a responsabilidade de definir a política curricular e o currículo para todos os estudantes do Chile, das escolas que recebem subvenção do Estado, que, no caso, são as escolas municipais e as escolas subvencionadas, que têm copago também do mundo privado. E depois temos um outro documento que é curricular e didático, que são os programas de estudo. O que é isso? Os programas são uma proposta didática que sugere ao Ministério da Educação um caminho para lograr as metas curriculares. Ele é sugerido, não é obrigatório para as escolas. Só é obrigatório quando a escola não tem um programa próprio. E essa é a realidade do 98% das escolas. Então, quase todo mundo utiliza os programas de estudo do governo. Então, o que acontece? Depois da reforma curricular do 1996, esse programa de estudo foi o conceito de flexibilização, foi o jeito do governo pedir para os professores eles dar o contexto para a aprendizagem nas suas aulas. Porque o Chile, se bem mais pequeno que o Brasil, ele é um país que tem muitas diferenças, porque tem alguns lugares muito extremos e umas culturas bem distintas entre o norte e o sul. Então, isso, na verdade, não foi muito bem, porque o currículo, como estava falando o meu colega de México, é muito abultado, tem muita coisa para fazer. Então, os professores não conseguiam ter tempo nem espaço para fazer uma coisa distinta. E tem alguns estudos que mostram uma percepção que, na verdade, os professores utilizam o programa como se ele fosse o próprio currículo, e percebem que ele é obrigatório. Então, vou tentar falar um pouco mais rápido. Então, desde 2009, tem uma nova lei geral de educação, e esta lei, vamos dizer assim, motiva, orienta um câmbio curricular que vai começar no ano 2012 e sua implementação no 2014, que são as bases curriculares, que agora a gente tem bases curriculares desde o primeiro ano de ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Mas não tem ainda o currículo tipo base curricular para terceiro e quarto ano médio, para o último ano de média superior, para os dois últimos. Então, na atualidade, a gente está com uma proposta para esse currículo dos últimos anos e, tem uma instituição lá no Chile, que é o Conselho Nacional de Educação, que ele aprova ou desaprova o currículo que o Ministério propõe. E a gente está agora nesse processo. E o último dado para o contexto é a política de desenvolvimento curricular, porque tive muito câmbio curricular já no Chile. E as escolas e os professores, eles falavam assim, bom, vai fazer uma outra mudança, então eu vou fazer o que eu sei fazer, porque vocês vão chegar de novo com outra mudança, enquanto eu nem acostumei à mudança anterior. Então, o governo ficou preocupado com dar uma estabilidade para o currículo e convidou alguns expertos muito reconhecidos do Chile,
de distintos âmbitos políticos, expertos de distintas regiões do país, para eles desenvolver sugestões para o currículo. E, entanto, faz para a proposta atual, tem 3 questões principais que eles recomendaram. A primeira delas tem que ver com objetivos de aprendizagem de caráter nuclear. O que isso quer dizer? Quer dizer que o currículo tem que prescrever o centrado da aprendizagem, não todo o que o professor tem que fazer. Por exemplo, eu sou da área da geografia e posso dizer, o conceito de região é um conceito fundamental para as pessoas aprenderem. Mas o currículo do Chile, ele fala, aprende a região, o conceito, e todas as regiões que existem, político-administrativas, climáticas, geomorfológicas, etc. Então, o professor não consegue ir para o central, que é o conceito de região, porque ele fica falando na frente da aula quais são todos os tipos de regiões que existem. Então, ir para a aprendizagem nuclear e deixar o professor fazer, no seu contexto, o que ele pensa que é mais importante para aqueles alunos sobre, neste caso, o conceito de região. Mas todo mundo tem que aprender o conceito de região, todos os estudantes, porque a sociedade decidiu que é importante. Depois, dar espaço curricular para a flexibilização e a contextualização. Tem que ver um pouco com a mesma coisa, porque se você não prescreve todo, então dá tempo para o professor pensar no seu contexto. Ele não fica preocupado com que o ano escolar vai acabar e ainda não conseguiu avançar em todas as aprendizagens. Ele pode tomar, por exemplo, para a minha realidade, é mais importante este conteúdo, esta aprendizagem, e eu vou dar 6 meses para ele, e os outros conteúdos vou organizar nos outros 4 meses da escola. Ele pode organizar melhor assim o tempo. Bom, e a outra coisa que eles sugeriram foi a importância do processo participativo no âmbito pré-desenho, no tempo do pré-desenho do currículo. Não vai perguntar para a gente quando o currículo já está pronto, porque eles vão desconfiar e vão falar, para que me está perguntando se você já sabe como que vai fazer. Então, neste processo prévio no desenho do currículo, a gente teve 2 etapas. A primeira é uma etapa de diagnóstico e a segunda é da consulta pública. O diagnóstico, a gente conversou com estudantes, professores, distintos atores do sistema educativo, que é o que Chile quer para formar cidadãos. Quais são as aprendizagens centrais para ter cidadãos que respeitem os direitos humanos, que vai acrescentar a democracia, etc. E, com esse diagnóstico, a gente conseguiu fazer uma proposta curricular que depois foi para a consulta pública. E tem na consulta pública 3 etapas. A primeira aconteceu nas escolas, todo mundo parou para olhar a proposta e dar sugestões. A segunda foi com especialistas, e a terceira, uma consulta aberta online, pelo site do Ministério, onde pode entrar todo mundo que quiser, pais, mães, estudantes da pedagogia, etc. Então, eu queria mostrar um vídeo muito curto, que eles falam em espanhol, mas eu acho que vai dar para entender, se pode me ajudar, para mostrar a vocês o processo de consulta. Não sei se pode pôr. ¿Qué ventajas y qué desventajas ven ustedes a la idea de que todos los estudiantes tengan el mismo plan común sin distinción de la opción diferenciada artísticos, HC o TP? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas puede tener? Ahí para que tú vayas escuchando y vayas anotando. Por primera vez, el Ministerio de Educación trata de escuchar a los alumnos.
Y esto para mí me ayuda a ver las diferentes partes de lo que es las bases curriculares, que yo también las desconocía. Entonces, que nos hayan incluido en esta decisión es algo que me hace ver que sí somos importantes y que también podemos tomar esto por nuestras manos. Pero eso es mi opinión, como en vez de arte, que haya como un curso que te enseña la expresión. Por ahí, pues, cada uno tiene su opinión. A mí me gusta que se puedan, ¿cómo se llama?, juntar cosas de distintos mundos, como que uno toma lo mejor de ambos mundos. Por ejemplo, a mí me gusta el inglés, la matemática, me gusta la historia, entonces con esto de la diferencial puedo juntar todo lo que a mí me gusta en un solo programa escolar y transformarlo y así aprender más. Los requerimientos de la sociedad hacen que los chiquillos cambien y que necesiten otro tipo de aprendizajes y otro tipo de contenidos y conocimientos que tienen que manejar. Por lo tanto, está súper bien una actualización y mucho más aún, o mucho mejor, que se tome en cuenta lo que los chiquillos sienten como necesidad. Y las personas trabajan en conjunto, hay más opiniones, entonces ya las pueden escuchar esas opiniones y hacer algo mejor de lo que querían hacer. Como llegar a un acuerdo en conjunto. Sí, llegar a un acuerdo así y hacer algo mejor. Obrigado. Aí tem os alunos, então, do ensino médio, falando qual que é a ideia deles para a sua educação. Então, vou ir muito rápido, porque tem pouco tempo. Vou passar algumas coisas, porque o currículo atual tem muitas críticas de ser muito fixo, já não tem oportunidade de fazer uma coisa diferente. Então, a gente organizou algumas questões principais. O primeiro é que o currículo deste ciclo tem áreas de aprendizagem. O que é isso? Áreas são 3 grandes, no caso nosso, áreas que organizam as disciplinas. Não ficaram essas 3, expressão e sentido, que tem linguagem, artes e filosofia. Representação e compreensão, ela tem ciências naturais, ciências sociais e matemática. E formação do cidadão, que é uma assinatura nova. E bem-estar pessoal e social, ele tem assinatura de educação física, orientação e religião. O que são essas 3 grandes áreas? Elas vão organizar e motivar, ou orientar, enviar mensagem para o sistema de que pode fazer atividades multidisciplinares. Então, tem um propósito formativo e um objetivo comum, que está em todas as assinaturas da área, e que os professores poderiam trabalhar juntos, inclusive dentro da sala de aula. Por exemplo, professor de matemática com professor de história, dentro da mesma área. Depois, tem dimensões, que são 3. O que é isto? Isto é, na verdade, âmbitos em que a aprendizagem é implementado. Então, não sei se vai dar para explicar em português. Na verdade, onde que a aprendizagem ela se faz realidade, uma coisa assim. Então, tem o âmbito da pessoa, que eu aplico a aprendizagem na minha vida para fazer projeto de vida que eu escolho, etc. A aprendizagem se fez também na sociedade, uma sociedade que a gente aspira a ser cada vez mais democrática, e depois no âmbito da natureza e sustentabilidade, porque também é importante as pessoas incorporar essa aprendizagem não somente para desenvolvimento científico, por exemplo, sino que aquele desenvolvimento científico tem que ser em amizade com o meio ambiente. Tem depois habilidades centrais. Elas são 4, tem que ver com as habilidades do século XXI, as 4C, habilidades de pensamento crítico, criativas, de comunicação e de colaboração e participação. Todos esses elementos aqui que eu acabo de falar são para todas as assinaturas. Eles são um marco geral do currículo. Todas as assinaturas elas têm que apontar para essa organização. Então, tem algumas coisas relevantes, por exemplo, para o âmbito da pessoa, que tem que ver com o projeto de vida,
para respeito da sociedade e a natureza, que eu estava falando, do meio ambiente, da democracia, por exemplo, do âmbito do multiculturalismo. Chile é um país que, nos últimos 5 anos, tem uma importante aumento de imigrantes de distintos países da América Latina e Central. Então, eu vou passar. A formação geral, que tem que ver com todos os alunos do último ano do ensino médio, ela vai ser mudada no âmbito que, até agora, os estudantes das escolas artísticas, humanísticas, científicas e técnico-profissional, elas têm um plano comum que, na verdade, não é comum, porque tem distintas assinaturas e distinto tempo. Então, os alunos do mundo científico humanista, eles têm 10 ou 12 assinaturas. Os alunos do técnico profissional só têm 4. Então, eles falaram no mesmo diagnóstico que isso acentua a desigualdade, porque eles não têm a mesma preparação para enfrentar o mundo que os outros alunos. E na matrícula no Chile do mundo técnico profissional, quase 43%, né? Não é pouco, quase 60%, 40%. Então, a metade dos alunos não tinha uma formação igual que os outros. E tem uma relação bem direta entre aqueles estudantes que vão para o mundo profissional, técnico profissional, e os alunos mais pobres do país. Então, a desigualdade se acentua nesse momento. E a formação diferenciada, a maior mudança que a gente fez é essa flexibilização do currículo. Porque, até agora, eu vou passar isso aqui, até agora, a formação diferenciada, que é do mundo científico-humanista, porque a gente não está mudando a formação diferenciada do mundo técnico-profissional, porque ela já foi mudada o ano passado. Então, a gente só está mudando agora a formação diferenciada humanístico-científica. E ela propõe, até agora, que os estudantes tenham uma escolha. Eles vão fazer, por exemplo, o plano do mundo científico. E só pode ficar no científico até sair da escola. Então, se o estudante quer fazer outra coisa, não pode. Também, os jovens falavam, por exemplo, que essa estava desatualizada, que não tem nada a ver com a vida deles. Então, a gente oferece oportunidades de aprofundamento ou bem para aumentar as áreas de conhecimento. Isso tem a ver com disciplinas que eu falei, que estão organizadas em áreas. Então, por exemplo, um aluno pode pegar, em terceiro ano, ele pode pegar 3 assinaturas, mas é obrigatório que ele pegue pelo menos 2 áreas. Então, ele pode pegar ciências naturais, 2 cursos de ciências naturais, de aprofundamento, por exemplo, biologia e química. Mas ele está obrigado a pegar uma assinatura de outra área. Então, ele tem que ir para a área de representação ou tem que ir para a área de bem-estar. Então, por exemplo, pode pegar 2 assinaturas de ciências e pode pegar artes, se ele quiser. No 4º ano, ele não tem obrigação nenhuma da forma que ele pode escolher. Então, ele pode escolher, por exemplo, um aluno ficou em ciências naturais e ele gostou, porque quer depois ser, sei lá, médico. Então, no 4º ano, ele pode pegar mais assinaturas dessa área. Mas pode também, se ele não gostou, pegar assinaturas totalmente diferentes. Por exemplo, educação física e história, para ele conhecer outras áreas. E aí vai dando oportunidades de eles conhecerem ou aprofundar os conhecimentos. Tem 2 assinaturas que são obrigatórias nesta área: inglês e projeto.
Projeto é uma assinatura que busca trabalhar com metodologia de projeto e trazer todas as aprendizagens que os alunos já estão desenvolvendo em outras assinaturas. E elas também são flexíveis, porque eles podem tomar inglês para o mundo científico ou inglês para o mundo do ambiente social. E o projeto também tem duas possibilidades. Uma tem que ver com um projeto mesmo, coletivo, e outro com um projeto mais de caráter pessoal. Eu vou, já estou fora. Então, é isso. Só vou dar rapidinho aqui para as reflexões finais, que tem que ver com o processo participativo. Permitiu originar uma proposta que faz sentido aos alunos e alunas, porque eles são o ator principal nesse processo. A gente, quando faz política pública, tem que pensar quem que é o último pessoal que vai ser beneficiado com este processo. Então, eles são, no nosso caso, os alunos. Os docentes têm um papel fundamental no processo de desenho, desenvolvimento e implementação do currículo, porque eles vão fazer viável a proposta. Se eles não acreditam nela, eles vão fazer o que sempre estão acostumados a fazer, o que sabem fazer. Então, para avançar na flexibilização, devemos ter em conta que os docentes são profissionais com autonomia. Se a gente não acredita no professor, então o professor não vai acreditar na gente. Eles têm que ter autonomia e a gente tem que dar apoio. Também não pode dizer, agora estou para ser flexível, você vai ter só um objetivo geral, e aí você vai ver o que vai fazer na aula. Não pode. Tem que dar apoio, mas acreditando em sua capacidade profissional. A construção curricular sempre implica uma toma de decisões. É um processo político, bastante político. Por isso, nunca vamos ter todo mundo contente. Mas vamos ter... A ideia é que também não tenha uma parte contente, feliz, e a outra muito chato. A ideia é ter um equilíbrio. Que todo mundo fale, bom, alguma coisa que eu falei está ali. Não tudo, mas tem alguma coisa. Porque a gente entende o sentido. Todo mundo fica, vamos tirar a assinatura, eu não quero tanta coisa, bom, vamos tirar a assinatura que é sua? Não, essa não, porque essa é mais importante. E assim todo mundo acha que o seu trabalho é mais importante. Mas tem que ter um processo de negociação. E a última coisa, não é possível esperar que todas as condições sistêmicas estejam dadas para mudar o currículo. Porque o sistema educativo é isso, um sistema. Então, por exemplo, a gente lá no Chile falou, como vai fazer flexibilização se não tem professor? Como vai fazer flexibilização se tem alguns lugares onde só tem uma escola e tem um curso por ano? Como vai fazer os alunos? Onde não vou ter aula para dar, entendeu? Porque a flexibilização vai ter menos estudantes em cada aula. Bom, vamos ver como que vamos fazer. Vamos de a pouco. A gente pode amar rede, mas se a gente espera ter tudo perfeito, o currículo não vai mudar nunca. Então, o sistema, quando eu mudo uma parte do sistema, o sistema vai se acomodando. Então, aí vai fazendo uma influência. Bom, é isso, gente. Desculpe o meu português, muito obrigada. Bom, primeiro quero agradecer a todas, a Beatriz, a Verônica, ao Ricardo e ao Daniel pela altíssima contribuição aqui no nosso debate. Mas é meu papel fazer algumas provocações, e aí, depois das provocações, vocês já respondem à provocação e fazem as considerações finais, tá bom? A primeira coisa, bom, vou pegar aqui do finalzinho da Verônica, essas duas últimas ideias que para nós têm sido, ao longo dos 2 dias, tocadas sempre, né? A ideia de que uma mudança curricular ela não pode ser feita sem a produção de algum consenso entre os diferentes atores que vivenciam a educação na escola, né? E esses atores, eles têm, claro, expectativas, necessidades, interesses muito distintos entre si.
Portanto, é necessário criar um ambiente de implementação que gere aderência, né? E aí a minha primeira provocação tem a ver com este campo, né? E talvez endereçando mais ao Ricardo aqui, que como o Ministério da Educação tem o difícil papel de coordenar as políticas educacionais do país, né? Como é que o Ministério tem enxergado e tem produzido ações para avançar nessa negociação e escuta mais atenta dos diferentes atores que têm os seus interesses aqui vinculados ao ensino médio, porque a gente viveu aqui no Brasil, assim como o Chile viveu, as ocupações das escolas secundárias, uma manifestação social, de certa forma, bastante crítica ao movimento de reforma do ensino médio, e eu tenho absoluta certeza que o Ministério sabe disso e tem produzido, então, um campo de enfrentamento. Então, como é que a gente pode caminhar nesse sentido? A outra coisa que Verônica traz aqui é a importância da gente considerar o campo sistêmico da reforma curricular, que, quando a gente move o currículo, tem outras dimensões, infraestrutura, modo de avaliar, a condição profissional e as condições de trabalho dos professores. E aí, Daniel, eu queria que você comentasse um pouco como é que o México lidou com essas questões estruturais, né? Você me disse você disse na tua apresentação que, num primeiro movimento, vocês não tomaram tanta atenção, por exemplo, à formação do professor. Se tem outros campos que, quando vocês moveram o currículo, também apareceram como críticos, do tipo infraestrutura, condições das escolas, né? E como é que vocês estão lidando com isso? Bia, a gente tem discutido que a reforma do ensino médio, proposta como está, ela corre um risco de acirrar algumas desigualdades que a gente já tem na educação brasileira, mas um outro risco que a gente tem falado menos, mas que tem sido levantado como um risco potente, é de um estreitamento curricular, né? A hipótese aqui que o Ricardo sublinhou de uma base nacional curricular comum de até 1.800 horas, o César Calegari faz uma brincadeira que é a primeira vez que a gente produz uma lei com teto de carga horária. A gente sempre trabalhou com mínimo na legislação, né? No mínimo 300 horas, e agora é no máximo 1.800 horas. Como você apresentou aqui uma proposta ousada de composição da base com a flexibilização curricular, eu queria que você falasse um pouco disso. Você acha que tem risco de gerar estreitamento curricular, perda do campo da formação geral dos estudantes, a gente avançando na flexibilização? E, por último, endereçar aqui a Verônica. Eu fiquei bastante interessado nisso que vocês organizaram, né, na conversa. Se eu entendi bem, depois você me explica se não, tá? Mas eu entendi que havia um documento, ou há um documento de diretrizes curriculares, mas vocês traduziram esse documento em programas de estudo, é isso? E que você me disse que, apesar do Ministério dar a liberdade, vamos dizer assim, para que os professores e as escolas produzam o seu próprio programa, a decisão majoritária foi seguir o programa oficial, né? Quer dizer, o campo de autonomia parece que não foi ocupado pelos docentes e pelas escolas. A que você atribui isso? Porque, assim, uma pauta da nossa LDB é a autonomia das escolas, a autonomia dos professores. Então, como é que, dado um campo de autonomia, por que você acha que ele não foi ocupado e como é que isso se coloca na sua visão? No mais, eu quero agradecer aqui já de antemão, para não ocupar tempo depois da fala, a presença e a contribuição de todos vocês. Tá bom? Bom, em relação ao estreitamento curricular, eu acho que as falas aqui, principalmente dos dois colegas que contam de uma experiência que está em processo já de implementação e gerando, inclusive, resultados, acho que vai ficando muito claro o quanto a questão não está simplesmente em garantir uma quantidade muito grande de conteúdos, mas sim em garantir importantes conteúdos com tempo para que o aprendizado se processe e se dê efetivamente. Então, acho que o desafio da nossa base é esse, é a gente poder fazer a reflexão em torno do que são esses conteúdos nucleares, né, que vocês trouxeram aqui como exemplo, e garantir uma boa formação para os nossos professores, para que eles se apropriem desse processo do aluno na construção do seu aprendizado, que não se dá somente numa forma de transmissão,
né, que é preciso do vai e vem, é preciso... Eu discuto esse assunto, eu trabalho, eu coloco ele através de projetos em situações práticas, concretas, vivenciais, eu retomo isso. Então, é um processo a construção do aprendizado, e eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de olhar para essa redução, né, que parece que ela vem como uma redução das, hoje, 2.400 horas existentes para um currículo único. Quando a gente fala 1.400, parece, a princípio, uma redução, mas não é uma redução se a gente entender que é trabalhar muito bem as 1.800 horas e os conteúdos delas, garantindo o que hoje não está garantido, como a gente já viu. Os jovens não estão aprendendo o que eles precisam aprender, né? E entender que a parte da flexibilização também é uma parte de aprendizados altamente significativos para a formação desses estudantes. Se a gente não olhar a proposta que está sendo colocada aí com essa premissa fundamental, a gente não consegue gerar um bom modelo inovador. E sobre a gente ampliar aí um potencial de ampliação de desigualdade, as reflexões que a gente vem fazendo, assim, isso é fundamental, a gente pensar nisso. Geralmente um problema muito grande quando a gente produz leis e as leis elas não vêm acompanhadas conjuntamente no processo da sua construção de uma arquitetura de implementação, né? E eu acho que é o que a gente está fazendo, correndo atrás agora. Quer dizer, essa lei foi desenhada a partir de que ideia concreta de possibilidade de efetivação, né? Então, a lei foi desenhada, foi no percurso, desde 2011, quando ela começou num projeto de PL, teve estudos de diferentes experiências, os países caminham para a flexibilização, a gente tem visto isso, né? E agora é o momento da gente se deparar com isso e fazer a nossa lição de casa, né? Aprender com essas experiências, o que o PB falava hoje, quer dizer, no Brasil, a gente já tem iniciativas muito interessantes para a flexibilização. As escolas de tempo integral fazem isso com uma grande excelência, vide os resultados que elas trazem. Então, trabalhar com projeto de vida, mundo do trabalho, mentoria, essas já são atuações exitosas nessas escolas, né? Por que a gente não traz isso para o campo do ensino médio regular, de tempo regular, como propostas para todos os alunos, né? Então, eu acho que é pensar isso, quer dizer, é possível, vai implicar um grande arranjo da nossa parte, né, de sair da caixinha e pensar em outro patamar, mas que a gente tem aí boas experiências de mostrar que é possível. Obrigado pela pergunta, que dá a oportunidade de esclarecer algumas coisas que eu não fiz durante a minha fala. A primeira coisa, todo o processo de mudança ele gera resistência, isso a Ana falou hoje de manhã, né, porque a mudança é o desconhecido. Às vezes, ainda que você esteja num momento que não é numa situação que não é uma situação adequada, né, você sabe aquilo que você perde, mas não sabe o que se ganha, né? Então, é um momento de ousar, né? Então, a ousadia sempre representa riscos, né? A questão do estabelecer um limite da base, né? Isso é uma questão, acho que um pouco da nossa cultura, né? De tornar quase tudo obrigatório, tá? A nossa lei anterior, ela não era, na verdade, a lei não obrigava, na lei não existia 13 disciplinas obrigatórias, né? Pela normatização, acabou-se criando 13 disciplinas obrigatórias no currículo. Ou seja, há uma lei que, em si, permitia flexibilidade, ela, pela sua normatização, acabou se tornando rígida, né? Tendo em vista essa forma, né, esse modus operandi que se tem aqui no Brasil, né, é quase como se fosse uma sanha normativa e legisferante, né, tem que se pôr um limite para garantir que a flexibilização ocorra, né, e para que o Brasil entre em linha com o que acontece na maior parte do mundo, né. A questão do diálogo, é óbvio, uma questão dessa importância, dessa envergadura e desse impacto social, né, não se faz de cima para baixo,
Né? É óbvio que cabe ao Ministério coordenar, mas de uma forma ordenada. Então, o que se está fazendo hoje? Né? Além de se estudar, de examinar as propostas, né, que o BBA, o Instituto Unibanco, diversos já estão pensando, né, que são coisas interessantes que têm que ser incorporadas, ter a discussão com os especialistas, né, para desenhar, né, uma proposta, um modelo de base, que nós só vamos tratar da base, e alguns parâmetros para as áreas, para não engessar, não vamos fazer com a base aquilo que a mudança de lei acabou de fazer, que foi desengessar o ensino médio no Brasil. Né? E, a partir desse momento, definidos uma arquitetura consensual entre especialistas, entre os estados, né? Promovermos seminários estaduais para discussão. Nós não temos que inventar a roda. É o procedimento normal que se faz, né? Se discute, se chega a determinados consensos mínimos, e os consensos só são mínimos, né? Eles nunca são totais, né? E, a partir daí, se abre a discussão e, depois, se chega a uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão que, tal como a base do ensino, educação infantil e ensino médio, passa depois pelo referendo ou pela revisão do Conselho Nacional de Educação, que vai fazer o seu parecer e a sua resolução, e que depois volta ao Ministério da Educação para a homologação. Ou seja, esse é um trabalho essencialmente de diálogo, um trabalho cooperativo. Não é o trabalho que se faça de cima para baixo só de um lado. Né? Quer dizer, um diálogo permanente do Ministério com os especialistas, do Ministério com a sociedade, do Ministério com o Conselho, e depois, né, definido isso, a sociedade e os conselhos estaduais nessa discussão da implementação. É esse o caminho que se persegue, né, que se segue num país democrático, né, onde existe liberdade de expressão e onde o governo, né, responde, né, tem que prestar contas à sociedade. Não existe outro. Gracias. Muy rápido. Enfocamos la formación docente muy lento y olvidamos una cosa que yo vine a aprender a Brasil hace mucho tiempo, que es enfatizar la formación pedagógica de la disciplina. Nos olvidamos de que los maestros, a pesar de que salen de la universidad, requieren renovar sus conocimientos de matemáticas, de física, de química regularmente. Esa fue una primera limitación, hoy en día ya lo estamos corrigiendo. La segunda, el programa de 2007 y el actual tuvieron una consulta muy amplia, muy amplia. Pero lo que dijo mi colega ahora es muy importante y voy a ir un nivel más abajo. La consulta es una consulta permanente que realizan los colaborativos docentes de maestros en las escuelas cada mes, porque al inicio de clases hacen su planeación didáctica, pero después tienen que discutir una vez al mes por lo menos cómo avanza el aprendizaje de los estudiantes, y no previmos ese tiempo en los sistemas de organización escolar ni en la liberación de horas de los contratos. Hoy en día ya lo tenemos. El tercero y más importante, creo yo, es que la evaluación de un modelo por competencias es muy compleja y requiere de un trabajo muy especializado que apoya a los docentes para tener un portafolio amplio de herramientas de evaluación por competencias. Si no se hace eso, podemos echar a andar cualquier cosa, pero se va a quedar en la simulación. Y recordemos que en la educación, la simulación es muy fácil, porque una vez que se cierra la puerta del aula, no hay trabajo más solitario
ni más aislado que el del maestro y los estudiantes. Y ningún ministro, viceministro o quien sea sabe lo que pasa en el aula. Tenemos que ofrecerle a los docentes elementos para que hagan el trabajo que quieren hacer. Y eso, en México, olvidamos esas tres cosas. Bom, sobre os programas de estudo e autonomia docente, eu penso que, naquele momento, quando os programas foram, no 96, quando eles foram postos nas escolas, a mensagem de autonomia não foi tão claro para os professores. Então, o currículo era muito cheio de coisas. E o programa ele era um jeito de cumprir com esse currículo. Então, você fala para os professores, tem aqui uma alternativa, você pode ter algumas outras, mas aqui tem uma. Então, dessas alternativas que eu estou te mostrando, que é uma, você pode tomar ou pode que não. Então, é quase óbvio que eles vão pegar, porque é a única alternativa. E também tem umas outras condições do sistema que impedem no Chile que os professores pudieram fazer aquela autonomia, porque tem pouco tempo fora de aula, as condições têm mudado muito desde esse momento até agora. Eu tenho clareza que não mudaram para o ideal, mas tem mudado bastante. E então agora a gente está também num processo de reflexionar sobre como tem que ser esses programas desse novo currículo, porque a mensagem que você envia para o sistema tem que ser diferente também. Isso. Bom, vou finalizar só com... É impossível não dizer três coisas. O que a gente está discutindo aqui, de verdade, é o conceito e a ideia de educação básica no Brasil. Ensino médio, a Elizabeth Fordman falou uma frase que eu achei brilhante. O ensino médio é o último encontro de uma sociedade com toda a sua juventude. Ou a gente desenha um ensino médio que, de fato, dê sustentação ao projeto de nação que a gente quer, ou a gente fracassa enquanto país. Essa é a primeira coisa. Então, é o conceito de educação básica que a gente tem que ter em mente em todo esse debate. A segunda coisa é que nós estamos vendo uma contradição conjuntural. A gente tem uma restrição orçamentária, financeira, né, uma restrição de financiamento da educação, e também um campo de tensionamento político muito elevado, que podem colocar em risco todo o nosso esforço reflexivo, bem intencionado, inteligente em torno de uma reforma curricular. Então, a gente tem que estar atento para não permitir que nem o campo de restrição orçamentária e financeira, nem um campo de restrição do debate político, que é democrático, é salutar, nos empurre para uma inércia. Não dá para a gente, em nome de dizer que não temos as condições financeiras, estruturais, ideais, ou em nome de dizer que, nesse momento de tensionamento político, não dá para fazer nada, a gente continue deixando o ensino médio do jeito que ele está. É um compromisso fundamental da sociedade brasileira de construir juntos este ensino médio que seja o melhor último encontro desta sociedade com a sua juventude. Muito obrigado. Boa tarde.